Olá pessoal da Rede Amigo Espírita, que acompanha aqui o programa Vozes do Céu. É com muita alegria que a gente começa mais um programa, né, nessa manhã de quarta-feira, às 10 da manhã, horário aqui de Brasília, já dando bom dia aí ao pessoal que está acompanhando, ou então boa tarde ao pessoal que está no continente europeu, que também nos acompanha com regularidade. A gente já agradece mais uma vez a Rede Amigo Espírita e pede a vocês que acompanham os programas da Rai TV que se inscrevam no canal, ativem um sininho para a gente poder aumentar essa rede de amigos, para vocês não perderem nada, né, desses conteúdos que são tão valiosos, que trazem consolação para os nossos corações e trazem alento para o nosso espírito nesses tempos difíceis de provações coletivas que a gente está passando. Então hoje a gente vai dar sequência a essa série de estudos, né, sobre as instruções dos espíritos, que são as vozes do céu, que estão presentes na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem tiver interesse, né, de acompanhar as nossas elucidações com o livro em mãos, pode pegar seu Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, capítulo que se chama Meu Reino Não É Deste Mundo, e a gente vai ver uma citação que está lá no Evangelho de João, no capítulo 18, que é Jesus tem um encontro com Pilatos, né, já no fim da sua missão crística. E após isso, nós iremos ver uma mensagem muito bonita e que é bem tocante de uma ex-rainha de França, que vai mostrar a realidade dela no mundo espiritual e como todos os títulos que ela tinha enquanto rainha encarnada aqui na Terra, no mundo espiritual não tem serventia. Ela vai ver que os verdadeiros tesouros, na verdade, né, na redundância, era aquilo que Jesus preconizava como sendo o reino de Deus que está em nossos corações, tá certo? Então essa vai ser a mensagem que nós iremos ver hoje. A mensagem se chama Uma Realeza Terrestre, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas primeiro a gente vai então ler o trecho que foi anotado pelo evangelista João, no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, que Allan Kardec insere no começo desse capítulo. Então lembrando sempre que a nossa dinâmica aqui de reflexão é abordar a passagem bíblica que Allan Kardec seleciona e coloca no início de cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e após isso a gente escolhe uma mensagem do bloco das instruções dos Espíritos para poder discorrer em relação ao que foi dito por Jesus nos seus ensinos, né, e daí tirar uma lição prática para as nossas vidas. Então João escreveu o seguinte, assim, já no fim da vida de Jesus, quando Jesus é preso, ele é levado até a presença de Pilatos e tem um diálogo de Jesus com Pilatos que João anotou. E é um diálogo muito profundo e que Jesus vai revelar, na verdade, a sua natureza de rei espiritual. Kardec vai escrever aqui nesse capítulo que a realeza de Jesus é uma realeza espiritual, não é uma realeza terrestre. Jesus não veio para a Terra para conquistar porções, né, de continentes, porções de países, se sentar num trono, ter uma coroa, ter um cetro. Esse não era o interesse de Jesus. Embora a gente saiba que, estudando as linhas de pensamento dentro do judaísmo, havia uma expectativa messiânica no sentido de que o enviado de Deus, o libertador, o Messias, seria um homem de muito poder material. Seria um Messias guerreiro, um Messias político, e um Messias rei semelhante a Davi, né? Davi foi o grande rei do povo judeu, e se esperava que esse Messias anunciado pelos profetas e também pelo próprio Davi fosse dessa mesma estirpe, que ele fosse assumir um trono. Mas aí vem Jesus, na nossa concepção cristã, que é, de fato, a presença messiânica, e ele se apresenta como um Messias sofredor, que foi cantado por Isaías, né? E foi escrito por Isaías em seus textos como sendo aquele que iria carregar nos ombros as iniquidades humanas e dar um testemunho de sacrifício com sua própria vida para que a gente tivesse a mensagem do amor, a mensagem da verdade, e assim a gente conseguisse se libertar.
né? A pretensão de Jesus não era libertar as pessoas simplesmente de um cativeiro material, porque cativeiros materiais a gente pode ter de Roma, a gente pode ter dos babilônicos, a gente pode ter dos impérios, né, mais atuais em termos de domínio econômico. A gente sempre vai estar sujeito a algum tipo de dominação material enquanto os povos, enquanto os grandes líderes, os poderosos, tiverem a ambição de poder. A gente vai estar sempre sujeito a isso. Então Jesus pensava o quê? Em algo que fosse permanente, em algo que fosse duradouro. Então o reino dele não é um reino que passa, não é um reino que tem prazo de validade, é um reino eterno, é um reino de imortalidade. É o reino de Deus ou o reino dos céus, como ele vai dizer muitas vezes. E onde está esse reino? No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, a gente vai ver Jesus dizendo que o reino de Deus é uma construção no coração de cada ser humano. Então, um reino interior. E na conversa que ele tem com Pilatos, ele afirma isso, que o reino dele não é deste mundo. Então, vamos ver, né, primeiro essa breve conversa de Pilatos com Jesus, tirar aqui algumas considerações para a gente poder, então, avançar nas reflexões, tá certo? Então, João escreveu assim lá no capítulo 18. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, esse diálogo é muito breve, mas a gente pode trazer muitas considerações sobre ele. Porque aqui a gente tem dois princípios de pensamento que estão em diálogo. Um princípio de pensamento que é o de Pilatos, puramente material. Pilatos, que era o representante do imperador romano naquela província da Judéia, e o pensamento de cunho espiritual de Jesus. Então, havia entre o povo uma aclamação de que Jesus era o rei dos judeus. Havia essa aclamação entre o povo que não entendia bem a missão de Jesus no sentido de mestre espiritual. E muitos realmente queriam que ele fosse um rei político. E circulava essa ideia. Inclusive, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, a gente sabe disso, também tinha esse pensamento de que o Messias deveria assumir uma função de liderança política. E na má interpretação de Judas, Judas não entendeu a mensagem do Cristo em sua total profundidade. Então, na mentalidade de Judas, ele precisava apressar a missão de Jesus e colocar Jesus na linha de frente de batalha para um reino político. Né? Judas se precipita e quer como que empurrar assim, Jesus, né, apressar Jesus numa missão que na cabeça de Judas era política. Como se Jesus precisasse de alguém para alertá-lo, dizendo: mestre, você não vai fazer o que você veio fazer, não? Jesus sabia o que ele tinha vindo fazer. Né? E Judas achava que era um domínio material. Ele se atropelou todinho, entregou Jesus aos sumos sacerdotes, né, aos soldados romanos também. A gente sabe da história até chegar na crucificação. Então, Pilatos representa esse polo de pensamento puramente material. E ele não compreendia, enquanto romano, que pudesse haver um reino que não fosse formado por exércitos, né, formado pela dominação, pela força, pela violência. Ele não concebia isso. E Jesus vai dizer: Pilatos, existe um outro reino. Esse reino que você conhece é só um aspecto. Na verdade, o aspecto mais embrutecido, de mais ignorância, de mais materialidade. Há, porém, um reino espiritual, e eu sou rei desse reino. O meu reino não é daqui. Ora, quando Jesus fala que o reino dele não é daqui, aqui que ele fala, quando ele estava entre nós, é o mundo material. É o mundo material. Jesus deixa claro: o meu reino não é deste mundo. Que mundo? Olha, o mundo da ambição, o mundo da ganância, o mundo do egoísmo, o mundo do orgulho, o mundo pela disputa de posições, o mundo que não sabe colaborar, mas só sabe competir. Esse é o mundo que Jesus está falando.
Não é que o planeta Terra, no seu aspecto material, seja algo ruim, gente. Não é nada disso. A gente entende pelo Espiritismo que a matéria é uma criação de Deus e é um instrumento de evolução. Então não há nenhum problema com a matéria, com a natureza. Nenhum problema. Não há problema em a gente ter na sociedade líderes que nos governem. Grupos de pessoas que planejem a sociedade, né, que organizem as nações. Isso não tem nenhum problema. Tanto é que Jesus é o governador espiritual da Terra, segundo a revelação espiritual. Desde a época de Kardec, a gente vê isso na Revista Espírita, Leon Denis também fala isso. Os amigos espirituais, através das mãos de Chico Xavier, também escreveram isso. Então, Jesus é um governador. E ele tem uma equipe junto com ele. A gente sabe disso. Não há problema em ter governos. O problema é quando esse governo não age para o bem coletivo, mas sim para o bem pessoal ou de um pequeno grupo. E isso é o que acontece até hoje na grande maioria das nações do nosso planeta. Com raríssimas exceções, né, o que a gente vê? Ambição, desejo de poder, exploração do mais forte pelo mais fraco, né, do mais poderoso, que vai querer extrair tudo aquilo que é fácil aos seus olhos, né, as vantagens que ele vai tirar daquela posição. Então a gente percebe que no nosso mundo a governança ainda não está pautada por uma ideia de coletivo. Então Jesus fazia essa observação porque o reino corrompido do mundo não tinha nada a ver com o reino dele. A gente imagina assim, Jesus no mundo espiritual, junto com seus companheiros, ele faz um processo de colaboração. Basta ler o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como Jesus se relaciona com Iléu, como Jesus se relaciona com Ismael, né, que é o nosso governante aqui do Brasil. Então, é uma relação dialógica, fraterna, cooperadora. Não tem imposição de poder um sobre o outro. Esse livro Brasil, Coração do Mundo mostra como Jesus age enquanto governante, de uma forma muito dialógica, né? Compreendendo, explicando, escutando. Ele não fica impondo coisas, como os imperadores e muitos governantes aqui na Terra fazem isso. Então é um reino diferente, que a gente está longe ainda de ver implantado na Terra. Mas enquanto cristãos, veja só, nós temos uma tarefa. Primeiro conosco, que é conseguir sintonizar com esse reino espiritual de Jesus, que não está em alguma região do universo, no espaço infinito, está dentro da gente. É um reino invisível, é um reino oculto. O reino de Deus está dentro da criatura, um reino da consciência, como diriam os espíritos lá no Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então está na nossa própria consciência. É um reino diferente daquilo que a gente vê das aparências mundanas, né? Então Jesus, ele afirma sim que ele é rei, porque Pilatos pergunta, és pois rei? Eu estou ouvindo todo mundo falar que você é rei. Jesus fala primeiro, não sou rei como essas pessoas pensam que eu sou. O meu reino não é daqui, eu não vim para tirar o lugar de César, nada disso. Mas eu sou rei sim, ele diz que é rei. E diz que veio para o mundo dar o quê? Testemunho da verdade. Que verdade é essa? Que verdade é essa? A gente poderia perguntar. E mais na frente no diálogo, Kardec não escreve aqui, não coloca aqui, a sequência do diálogo que João anotou, Pilatos vai perguntar, né, o que é a verdade? Há um silêncio, e aí já pula para um outro momento, que é quando Pilatos vai para a turba fazer uma pergunta sobre a Páscoa, para libertar um prisioneiro, etc. Não há resposta sobre o que é a verdade. Jesus fala que veio dar um testemunho sobre a verdade, mas quando Pilatos o interroga sobre isso, Jesus não responde. E esse silêncio é um dos silêncios que mais deram páginas de comentadores. Por que Jesus silenciou diante de Pilatos? Que verdade é essa que Jesus veio trazer? Em João também Jesus fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa que ele traz? Na nossa compreensão espírita, né, a gente não tem como dar conta do todo dessa verdade que Jesus traz. Isso por uma razão muito simples. Jesus é um espírito puro, angélico. Nós somos espíritos imperfeitos. Então a gente só compreende uma parte dessa verdade. E qualquer pessoa que pretenda ter o domínio pleno da verdade aqui na Terra e dizer eu possuo todo o conhecimento da verdade sobre Jesus e da verdade espiritual. Essa pessoa, na verdade, ela está numa posição de orgulho e de pretensão.
Porque não tem como. Kardec diz isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Nem o Espiritismo vai afirmar que possui toda a verdade. Kardec diz o quê? Fora da caridade não há salvação. Não é pretensão espírita dizer que fora da verdade, né, não há salvação. Porque a gente não detém toda a verdade. A gente detém uma parcela de conhecimento. E a parcela que a gente detém, e aos pouquinhos a gente vai aumentando essa quantidade, à medida que a gente vai evoluindo, que a nossa consciência vai ampliando, que a gente vai despertando realmente para esses valores imortais do espírito, a gente entende mais profundamente o conteúdo dessa verdade. O que a gente pode saber no nosso nível evolutivo que os espíritos revelaram? Nós somos seres imortais, isso é uma verdade que Jesus revelou e demonstrou após a crucificação, aparecendo a Madalena, aparecendo aos seus apóstolos, né, aos seus discípulos mais próximos. Então, nós somos espíritos. Há um Deus, criador de todo o universo, um único Deus que governa todo mundo, e há uma lei divina que é sintetizada no amor. Então, de forma bem sintética, de forma bem resumida, esses três aspectos, né, do que nós somos, de onde nós viemos, que foi de Deus, e como é que funciona o universo, que é através do amor, para a gente viver bem, são parcelas dessa verdade que Jesus trouxe. Ele trouxe mais coisas, mas aí são as parcelas mais essenciais do que ele trouxe para cada um de nós, né? E Pilatos, como era um homem muito ligado às questões materiais, um homem que adorava vários deuses, né, no politeísmo romano, ele não estava ainda preparado para assimilar essa verdade. Vejam só, foi muito difícil para Moisés conseguir transmitir para o povo hebreu a noção do Deus único. Demorou muito para o pessoal assimilar isso. E mesmo assim, depois de assimilado, no primeiro momento, eles voltaram atrás, né, destruíram o bezerro, fizeram um bezerro de ouro que depois teve que ser destruído, e ficaram ali tentando voltar para aqueles velhos caminhos do politeísmo. Demoraram para assimilar a ideia do Deus único. Então não é fácil você ter essa assimilação verdadeira. Não é só dizer, eu creio que tem um Deus só. Não é só crer. É preciso realmente ter um conhecimento e esse conhecimento ser uma verdade para você. É algo já que está inserido na sua consciência, no seu modo de vida. Você vai exemplificar essa consciência de verdade de um Deus único, por exemplo, pelo modo como você vive. Se você adora vários deuses, e aqui, gente, não é só Deus no sentido de potências espirituais, não. Se você adora o dinheiro, se você ainda adora a beleza, se você ainda adora posições, tudo isso é idolatria. A gente acha que adorar vários deuses é só, né, ter um altar em casa com várias personificações dos deuses pagãos da Grécia, de Roma, ou de deuses que a gente possa criar, os deuses nórdicos, por exemplo, e a gente ficar se prostrando perante uma forma material de um deus. Isso não é só isso que é idolatria. Não é só isso. Jesus fala o quê? Não podeis servir a Deus e a mamão. O que é mamão? É a representação da riqueza. A gente muitas vezes é escravo do dinheiro. Eu falei, escravo da beleza, escravo da posição social. Somos escravos de nós mesmos. A gente se adora muitas vezes. O nosso ego, ele é entronizado como um Deus. Então, essa verdade que parece muito simples do Deus único ainda não foi assimilada por nós. Imagina tudo ainda que refere-se ao mundo espiritual. Tem muitas coisas que a gente precisa ainda assimilar em termos de o que é, de fato, esse reino espiritual. A gente fica sentindo, assim, aos pouquinhos, fica tateando. Porque a gente nem construiu dentro de nós. Como é que eu posso falar de uma coisa que eu não construí em mim? Jesus poderia falar disso porque ele já vivia esse reino e trouxe para nós aspectos desse reino espiritual através de parábolas. Se a gente for pesquisar no Novo Testamento, a questão do reino de Deus, que é um dos assuntos mais difíceis, ou reino dos céus, como escreve Mateus, a gente vai ver que Jesus usava de parábolas para falar disso. Ele vai dizer, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que tomou 3 medidas e colocou para fermentar. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que estava oculto num campo. Então ele usa de parábolas, por quê? Porque o assunto não é fácil. E porque ele sabia que a gente não conhecia isso. Então as parábolas servem para ilustrar, para a gente ter uma ideia do que é esse reino que ele fala. Que não é nada congruente com o nosso entendimento de reino aqui na Terra. Certo? É um reino completamente diferente. É um reino que não é desse mundo, ele afirma isso.
Então, nós só iremos sintonizar com Jesus para entender, e aos pouquinhos, não é entender de uma vez, entender aos pouquinhos o que é esse reino espiritual, quando a gente começar a ter compromisso com a verdade. E verdade aqui, a gente já pode ter uma conceituação mais prática nossa, como coerência. Não a verdade, né? Que Jesus já tem um domínio da verdade espiritual. Como coerência. A gente ser sincero uns com os outros, a gente ser sincero conosco, ter coerência no discurso, ter coerência na fala, ser uma pessoa em que se possa confiar, não ser hipócrita, esse tipo de verdade. A verdade das relações, né? A verdade de você ver um fato acontecendo e você narrar como aquilo aconteceu. É a verdade, como diria Aristóteles, a verdade como correspondência. Eu vi algo acontecer e relatei de fato como aconteceu. Eu não distorci os fatos. A gente muitas vezes distorce os fatos ou distorce algo dentro de nós para outras pessoas por conveniência, para querer enganar, para querer algo em cima disso. Então a gente não consegue nem fazer esse mínimo de correspondência. Nos falta muita coerência. Então o primeiro passo nosso nesse processo de chegar no reino de Deus é ter coerência interna. Ter sinceridade e compromisso com essa verdade nas relações humanas. E na hora que você for se relacionar com Deus, né, sobretudo em momentos de maior intimidade como a oração, que a gente vai ali buscar o recolhimento da alma e colocar as nossas dores para Deus, a gente não ser falso para Deus. Porque Deus já sabe quem nós somos. Mas se eu ainda tento dissimular o que eu sou para Deus, eu estou muito longe dessa verdade. Eu tenho que ser transparente, colocar realmente o meu coração na mão de Deus e as minhas dificuldades, sendo sincero, dizendo, Deus, eu ainda sou orgulhoso, eu ainda cometi o erro de não conseguir perdoar meu irmão, me ajuda a perdoar aquela pessoa que eu não consegui. Então a gente tem que ser sincero. Primeira coisa é ser sincero consigo nesse autoconhecimento. E aí a gente vai sintonizando com Jesus, a gente vai escutar a voz de Jesus, que ele fala assim, ó, aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. A gente diz, João, mas todo mundo escutava a voz de Jesus. Os fariseus escutavam, Pilatos escutava, mas escutar aqui, gente, não é só você captar uma emissão sonora. Não é só isso. O escutar aqui é mais profundo. É o escutar que está lá no comecinho da revelação que Moisés trouxe. É o Shema Israel. Shema, esse escutar, tem muito mais a ver com algo que ressoa dentro de nós e mexe com o nosso interior. É a gente falar assim, poxa, esse palestrante disse uma coisa que mexeu comigo. Eu saí da palestra modificado. Aí você escutou. Você não ouviu só, você escutou. A gente até brinca, né? Ah, fulano ouve, mas não escuta. Ou então ao contrário, fulano escuta, mas não ouve. A gente faz esse trocadilho. A questão aqui de escutar é você realmente, na sua alma, na acústica da sua alma, captar a mensagem que Jesus deixou. E isso mexer com você. Porque se Jesus fala uma coisa, entra por um lado, como a gente fala, e sai pelo outro, não mexeu nada, você não escutou. Não escutou. Um ruído, né? Uma emissão sonora passou aqui pelos seus tímpanos e saiu. Não ficou nada em você. Então, escutar a voz de Jesus é, opa, essa mensagem mexeu comigo. Opa, essa mensagem me fez refletir sobre um caminho de vida que eu estava levando até então e que eu percebi que eu preciso mudar. Isso é escutar. É o Shema Israel. O Senhor é Deus, o Senhor é único. A gente não escuta ainda. A gente quer falar, né? Os cursos de oratória, para a gente falar bonito. Mas os cursos de escutatória a gente não faz. Que é para aprender a ter uma sensibilidade da alma para captar essas mensagens que vêm dos espíritos. Às vezes é uma intuição que vem, o espírito dá uma intuição para a gente. Não faça isso, João, não vá por aquele caminho. A gente escuta? Não, a gente não escuta. A gente fala, eu vou porque eu quero. A gente não sabe escutar. Nem quem está do nosso lado, nem os espíritos, e muito menos Jesus. Porque a gente faz assim, ó, tapa os olhos, tapa os ouvidos e diz, eu vou seguir o meu desejo, eu vou seguir o meu interesse. Esse é o problema. A gente se fecha e acha que a nossa cabeça, né, orgulhosa e egoísta, vai traçar o melhor caminho. Aí vem o sofrimento, que a gente já sabe da história, vem o sofrimento e nos faz dizer assim, poxa, eu preciso mudar essa minha percepção, eu preciso escutar algo que eu ainda não escuto. Então a gente precisa escutar essa voz de Jesus, se abrir para escutar de fato a voz dele ressoando dentro de nós. Né? Então essa é a primeira abordagem que a gente faz aqui no programa de hoje, que está lá em João,
Então Jesus mostra claramente qual é o seu reino, qual é a natureza do seu reino, que esse reino não é deste mundo. É uma realeza celeste. É uma realeza espiritual. Kardec vai discorrer sobre isso nesse capítulo, né? Fica a dica de leitura para cada um de nós compreender melhor. Mas como o nosso foco nessa série de programas é ver as instruções dos espíritos, a gente vai pular então para a mensagem da rainha da França, que está lá no item 8 do capítulo 2. Lá no item 8. E o título é Uma Realeza Terrestre. Gente, é uma mensagem assim que nos toca bastante. Porque, como nós dissemos no primeiro programa dessa série, a gente vai encontrar aqui mensagens de espíritos superiores, espíritos muito nobres. A maioria dos espíritos que falam aqui são espíritos dessa grandeza, mas a gente vai encontrar também alguns testemunhos de espíritos mais próximos da gente. Espíritos que têm algo a nos dizer de um caminho errado que ele tomou. Ele diz assim: meu irmão, ó, eu segui esse caminho e no final das contas não foi bom para mim. No final das contas eu sofri muito, não valeu a pena, não faça isso não. Então esse tipo de mensagem que a gente vai ver hoje é desse. É desse amigo espiritual, no caso aqui um espírito que se apresenta, né, numa forma feminina, uma ex-rainha, que vai nos dizer o que a gente não deveria fazer enquanto encarnados, para a gente não ter uma decepção no mundo espiritual. Então é o espírito mais próximo da gente. A gente vê mensagens assim também lá no Céu e Inferno de Kardec, né? Céu e Inferno, que é uma obra muito bonita, porque tem relatos na segunda parte da obra de várias categorias de espíritos. E tem uns que são bem próximos de nós e a gente acaba se identificando com eles. Então, essa mensagem aqui, né, eu não sei se alguns dos que estão vendo agora ao vivo ou a gravação estão vivenciando uma situação de ser rei, né? A gente tem algumas nações aqui no planeta que ainda tem monarquia, então vai que algum rei está vendo essa explanação, então vai servir muito para esse rei ou para essa rainha. Mas tirando esse aspecto de monarquia, a gente pode aplicar essa mensagem para os nossos círculos de convívio, os nossos círculos de ação, em que a gente é uma espécie de rei. Como assim, João? Veja só, no seu ambiente de trabalho, se você é o chefe do seu setor, de certa forma você é um rei. Ou não é? Não é você que toma a frente, que dá as diretrizes, que chama as pessoas para uma coordenação? Você é uma espécie de rei. Dentro da sua casa, se você é uma mãe de família, tem 2, 3 filhos. A mãe de família que está na liderança da casa é uma rainha. Não deixa de ser. Porque dentro daquele âmbito, a mãe ali está como governante. Os filhos são subordinados. É ou não é uma espécie de realeza? É uma espécie de realeza. Dentro do centro espírita, quem é presidente no centro espírita, ele não está no topo da hierarquia? Não cabe a ele tomar a frente? É uma espécie de rei que comanda pessoas. E assim vai. Então essa mensagem, não necessariamente, gente, a gente tem que ver assim, eu não sou rei de monarquia, eu não sou o rei da Suécia, eu não sou o rei da Espanha, né, que ainda tem monarquias por lá, eu não sou a rainha da Suécia ou a rainha da Dinamarca, isso não se aplica a mim. Lê do engano, porque todas essas mensagens aqui se aplicam a nós. Basta a gente contextualizar e ressignificar para as nossas condições de vida. Então, se você é um chefe no trabalho, se você é o patrão, né, se você coordena grupos de estudo, se você é o presidente do centro espírita, se você é a mãe dona de casa que tem um comando ali dos seus filhos, essa mensagem se aplica. Porque a mensagem vai tratar de como uma pessoa que está numa posição superior se relaciona com seus subordinados. Essa é a grande mensagem aqui. Que tipo de relação ou como eu devo me relacionar com os meus subordinados? Essa é a grande questão aqui. É a grande questão aqui. Então, ela vai mostrar a rainha de França que ela, quando estava encarnada, se relacionava com seus subordinados de uma forma orgulhosa, de uma forma vaidosa, era pretensiosa, né? Não ouvia aqueles subordinados, não tinha empatia muitas vezes, queria ser ditadora, não sentia compaixão pelos sofrimentos dos subordinados.
E quando ela chega no mundo espiritual, ela tem uma grande decepção, porque ela se achava, né? Não, que eu sou a rainha, então eu sei de tudo. Não, porque eu sou o chefe, eu sou o presidente da casa espírita, eu sei de tudo. Que eu sou o presidente. A gente vê isso. Ou não vê? Eu vejo. E tenho vários anos já do movimento espírita e já vi muita coisa. A gente vê isso. A pessoa tendo uma consideração por ela mesma acima da média. É um conceito exagerado sobre si mesmo. Isso é o quê? Presunção e orgulho. Orgulho é isso. É quando você tem um conceito sobre você acima do que você realmente é. Você se acha, né, o todo-poderoso, o perfeito, aquele que não falha nunca. Mas está errado esse conceito. O conceito tem que ser ressignificado. E essa entidade espiritual aqui só conseguiu ressignificar o conceito dela quando chegou lá no mundo espiritual. Só quando ela chegou lá. E ela está dizendo assim, ó, meus irmãos encarnados, não esperem vocês chegarem no mundo espiritual para ressignificarem esse conceito. Porque eu só fiz assim. Eu estou aqui trazendo uma mensagem para vocês já pensarem agora em como vocês estão vivendo essa realeza de vocês. Como a gente falou, em cada âmbito de vida nosso, gente. Se aplica em todos os âmbitos de vida. Então, o que ela vai dizer aqui? Ó? Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. Aí ela começa a fazer uma confissão. O orgulho me perdeu na terra. Olha só, ela mesma diz. Né? Ela se perdeu pelo orgulho. E quantos de nós não estamos nos perdendo pelo orgulho? Muitos de nós. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que eu trouxe comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. Essa é a grande mensagem. Ela não levou nada dos títulos, dos bens, das riquezas que ela tinha aqui para o mundo espiritual. Não levou nada. A gente vê na história, por exemplo, os faraós do Egito. Né? Quem conhece um pouquinho de história egípcia, vê que os faraós, quando eram mumificados, eles faziam as tumbas dos faraós, eles colocavam nas tumbas, né, a pedido dos próprios, né, eles que eu digo, os companheiros que ficavam, colocavam tesouros do faraó, porque o faraó imaginava que no outro mundo, ele tinha essa convicção de que havia uma outra vida, né, os egípcios tinham essa ideia de mortalidade, ele achava que no outro mundo ele ia levar aqueles tesouros com ele. Se o pessoal colocasse dentro do sarcófago, né, ou junto ali do sarcófago, dentro da tumba. Então eles enchiam de ouro. Daí vem, né, as expedições no Antigo Egito, atrás de tumbas dos faraós, para o pessoal roubar os pertences que estavam lá, porque eram cheios de tesouro. E outras culturas também da Terra, os reis tinham essa ideia. Eu vou colocar junto da minha sepultura aquilo que eu tenho de valor, porque no além eu vou levar. Lê do engano, né? A gente não leva nada. Como Jesus diria, são tesouros que a traça vai roer, que os ladrões vão roubar. E os faraós são prova disso. Os ladrões saquearam as tumbas. Muitas e muitas foram saqueadas, não levaram nada. Absolutamente nada, como diz a rainha de França. E ela continua dizendo, ela faz a confissão. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Olha só, ela que aqui mandava e desmandava, achava que chegando no mundo espiritual, ela ia mandar e desmandar também. Não, porque eu fui rainha. Isso lembra um episódio que a gente conhece muito do livro Nosso Lar, de André Luiz, né? André Luiz, quando chega em Nosso Lar, ele diz assim, não, mas eu fui médico. Eu vou já auxiliar aqui vocês a cuidar dos recém-desencarnados. Eu sou médico. Aí o pessoal olha para André Luiz, com aquele olhar de benevolência, e fala, André, os seus títulos serviram lá na Terra, aqui não serve mais não. E André vai começar o aprendizado dele onde? Lá nas câmaras de recuperação, sendo um auxiliar de enfermagem, a gente poderia dizer assim, né? Um auxiliar. Ele já queria ficar no topo, ele já queria comandar como médico que ele era, né, terrenamente falando, e comandava aqui vários subordinados na área de saúde, ele achava que chegando lá ia ter também um comando já dado para ele. Eles falam, não, aqui é diferente. O reino aqui não é como você conhecia lá, não. Você precisa ter outros títulos para poder comandar aqui, que são títulos do coração. Amor, compaixão, fraternidade, sabedoria.
Não é só intelecto, não é só conhecimento científico. É a parte do coração. E André Luiz se decepciona, mas ele aprende a lição, né? E aceita se auxiliar e vai desenvolvendo a carreira dele. Então a rainha de França achava a mesma coisa, que se chegasse no mundo espiritual, ela ia mandar e desmandar, como ela fazia aqui na Terra, né? Ela diz assim, ó, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, ela destaca isso, ó, não estava só acima, estava muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava. Olha que interessante isso. Então, um dos súditos dela, né, ou vários dos súditos dela, que ela desprezava, esse aqui é só o meu cocheiro. Na época lá, a rainha de França, o pessoal andava de carruagem. Isso aqui é um homem só que limpa os meus cavalos, isso aqui não é ninguém. Essa aqui é só minha dama de quarto, que arruma aqui os meus lençóis, a minha cama, traz meu café. Não é ninguém, não merece nenhum olhar meu. Os reis, muitas vezes, com seu orgulho, dão ordens, mas não sequer nem olha para a pessoa, né? Não chegam nem a olhar para a pessoa. Despreza, ela diz isso. Eu desprezava essas pessoas. E essas pessoas, por terem sido humildes aqui na Terra, lá no mundo espiritual estão numa situação muito melhor do que ela, que foi orgulhosa. Jesus não disse isso? Aquele que se rebaixa será exaltado. E aquele que se exalta será humilhado. Porque são reinos de ordem diferente, a lógica é diferente. A lógica do mundo material é a de César, é a de Pilatos. A lógica do mundo espiritual é a de Jesus. É outra lógica. É outra lógica. E ela diz assim, ó, então compreendi o vazio das honras e das grandezas que com tanta avidez se buscam na Terra. Compreendeu lá só, né? Aí passou um tempão aqui na Terra, perdendo as suas forças e gastando as suas energias em busca de tesouros que são, na verdade, miragens, né? São ilusões, não tem realidade para o que é imortal. E agora ela vai dizer o que ela aprendeu lá. Porque ela chegou lá como ignorante, igual André Luiz, chegou como ignorante. Mas com a ajuda dos benfeitores, ela foi aprendendo coisas no mundo espiritual. O que ela aprendeu? Aí ela vem trazer para a gente, ó. Vocês querem ter um título nobre, né? Vocês querem ter algo assim, daquilo que vocês vão se alegrar num bom sentido, né? Não é ficar orgulhoso, falar, eu tenho orgulho do meu filho que é tão esforçado. A gente fala a palavra orgulho, mas está errado. Você tem uma alegria, você tem um júbilo. Porque orgulho é o que a gente falou, é um vício que significa uma noção exagerada sobre si mesmo, ou sobre alguém. Isso é orgulho. A gente fala assim, eu tenho alegria, eu tenho um júbilo, porque meu filho é muito esforçado. Você tem aquela alegria, você sente aquele prazer, aquela satisfação. Isso é bom. Isso não é ruim, não, isso é bom. Porque ele está buscando uma virtude, o seu filho ou você. Poxa, me senti tão feliz agora que eu consegui superar um vício que eu tinha de fumar, de beber, de estar preso às drogas. Não é assim, eu estou orgulhoso, a gente fala, né? Eu estou orgulhoso de mim mesmo, mas é um uso errado da palavra orgulho. Eu estou satisfeito comigo mesmo, eu estou em júbilo, eu estou alegre, eu estou feliz por mim. É nesse sentido. Então a gente não quer, né, se considerar, poxa, eu sou uma pessoa de valor, eu não sou mais aquela pessoa tão mesquinha. A gente quer isso, é bom que a gente queira mesmo. Chegar a ser espírito puro, vamos querer ser espírito puro, não para ficar se amostrando, como a gente fala aqui no Nordeste, né, ficar se amostrando e jogando luzes assim para os outros, como se a gente fosse vagalume, né, ou um letreiro de LED que fica piscando. Não é para isso. Espírito superior não fica exibindo o brilho dele como se ele fosse um letreiro, né? É até cômico isso. Ele apaga a luz quando chega perto do espírito inferior para não ofuscar e para não humilhar ninguém. O espírito superior é assim. A gente vê na obra de André Luiz, na série, que os espíritos superiores, quando chegam nas regiões mais trevosas, eles apagam a luz, diminuem a vibração, para não deixarem constrangidos os espíritos que ainda estão, como nós, né, na ignorância. Então, adquirir luz aqui, construir o reino de Deus, gente, é para iluminar o nosso interior. Não é para ficar jogando luz em cima dos outros para se mostrar, não. Né? Isso a gente sabe, a gente brinca para descontrair só. Então, qual é a lição que ela nos dá aqui do que ela aprendeu lá? Ela diz assim, ó, para se granjear um lugar neste reino, qual reino? Espiritual. São necessárias a abnegação,
a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática. A benevolência para com todos, ou seja, fazer o bem. Só vai ter um lugar no reino espiritual, um lugar meritório de fato, um lugar nobre, quem viveu a lei do amor. Lá, diz a rainha, né? Não se pergunta o que você foi. Você foi quem na Terra? Não, eu fui um deputado famoso. Não, eu fui o grande jogador de futebol que o mundo conheceu. Não, eu fui o grande artista. Não, eu fui o rei da Rússia, o rei da Alemanha. Eu fui o presidente da Federação Espírita Brasileira. Olha, o país que tinha mais espíritas no mundo. Ninguém vai perguntar isso. Ninguém vai perguntar isso. Tem um livro do Chico Xavier chamado Voltei, que é do espírito Jacó, que fala, na verdade, de uma experiência de um ex-trabalhador da Federação Espírita Brasileira, que trabalhava muito, fazia muita coisa, assim, era cheio de tarefas, e achava que estava, né, me ocupando aqui no bem. Quando ele chega no mundo espiritual, ele tem uma grande decepção. Ele olha para companheiros dele, que não eram tão, assim, ativos, mas que eram pessoas resignadas, eram pessoas humildes, faziam um trabalho tranquilo, sem pressa, sem querer acumular quantidade de trabalho, mas faziam o trabalho com qualidade. Aí quando o Jacó olha para os outros, fala, por que vocês têm mais luz do que eu? Eu não trabalhei mais tempo do que vocês, eu fiz tantas obras. Aí eles falam, mas fez como, Jacó? Você estava só naquela vontade assim, ó, que não parava, mas você não pensou em olhar para você. Você queria dar coisas aos outros, você fez muita coisa boa para os outros. Mas e você? Você diminuiu sua vaidade? Você diminuiu seu orgulho? Você fez a sua luz interna nascer? Você não fez. Aí ele vê, né, que a lição não é você ficar fazendo coisas fora, quantidade de ações. É você desenvolver as virtudes em você e naturalmente você se comprometer com causas sociais, com trabalho de caridade. Isso é natural, isso é uma consequência. Mas a primeira coisa é você fazer a reforma em você. Não ficar querendo mudar o mundo fora. Construir dezenas de centros espíritas, doei não sei quantos milhões de reais. Tá, isso é bom, é legal, ajudou o movimento. Mas e você? Você cuidou de você? Qual foi o tempo que você tirou para cuidar de você? Cuidar aqui que eu digo assim, desenvolver as virtudes, né? Perdoar aquele inimigo que você não conseguiu perdoar. Tratar bem os seus filhos dentro de casa. Porque tem gente que é um santo, né, entre aspas, dentro da casa espírita, mas não sabe falar com o filho dentro de casa. Isso não adianta muito, porque ele vive um personagem no centro. É um personagem. Eu já vi crianças falando, isso é testemunho de criança, dizendo, eu queria que meu pai fosse em casa como ele é aqui no centro. Criança que vai para a evangelização. O pai é um personagem no centro. Em casa é outra pessoa. Então não adiantou nada, tá fazendo palestra, tá fazendo doações dentro de casa. Nas relações verdadeiras e sinceras, ele não mostra essa caridade. Certo? Então, para a gente não se decepcionar, a gente tem que cuidar de tudo isso. Né? E aí, para finalizar essa mensagem, do Espírito Rainha de França, ela diz o seguinte, para nós, certo? Para nós. Quando a gente olha para um espírito que faliu, que não conseguiu chegar na meta de realização espiritual, ela diz assim, ó, compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. A gente tem que ter compaixão dessas pessoas, porque a gente vai precisar de compaixão. A maioria de nós aqui vai precisar de compaixão quando a gente chega lá, porque o número dos que vão se desiludir vai ser grande. Nós ainda somos orgulhosos e ignorantes. Então, a primeira coisa é a gente ter compaixão dos nossos irmãos de caminhada e não ficar dizendo, tá vendo, ó, ele se achava o bonzão aqui, olha como ele está hoje. A gente ficar apontando o dedo, isso não ajuda em nada, pessoal. Isso não ajuda em nada. Imaginemos nós, se a gente for a pessoa que vai estar lá caída e decepcionada. A gente queria ver pessoas apontando o dedo pra gente? Vai deixar mais triste ainda, vai deixar mais cabisbaixo. A gente queria ver o quê? Orações, dizendo, fulano, você errou, mas você vai ter uma nova chance. Se reerga. Faça como Saulo, que na hora que teve a visão do Cristo, mudou. Ele não ficou remoendo o passado. Saulo não ficou remoendo, poxa, eu matei cristãos, poxa, eu persegui Jesus. Ele não fez isso. Na hora que Saulo viu Jesus em espírito, ele falou, Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus deu a lição a ele, e ele foi fazer. Ele foi resgatar os erros dele na prática do bem. Então, quando eu chegar no mundo espiritual
e provavelmente, né, pela minha imperfeição, eu estiver nessa situação aqui, de ser um desiludido, eu vou querer que as pessoas orem por mim e digam, João, vamos lá, cara, você errou, mas você vai ter uma nova chance, não desanima não. Levanta a cabeça, faz como Saulo, olha para frente e segue no trabalho. Né? É o que diz aqui, ó, ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. Então, essa pessoa que está desiludida, que fracassou na sua missão aqui terrena, está no mundo espiritual perturbada, ela precisa se reaproximar de Deus e ela precisa de orações para isso. Novamente, o caso de André Luiz. André Luiz passou aqueles anos inteiros no umbral, nas regiões de mais trevas, por quê? Ele não tinha hábito de oração. E a mãe ficava intercedendo. Né? Orando por ele, até que uma hora ele se compadeceu, os fluidos da mãe conseguiram ali tocar o coração de André, ele faz uma oração e aí ele vê os benfeitores em volta dele. Na verdade, sempre tiveram ali perto, só que ele não percebia, porque a vibração dele estava baixa. Então foi por causa da intercessão da mãe e de outros companheiros que tinham amor por ele, que ele foi sendo tocado aos pouquinhos. Então você vibrar negativo, fazer acusações, julgar pessoas que cometeram erros, não ajuda em nada. É só ficar atacando pedra para quem já está no chão. É dizer atacar cachorro morto. Isso não ajuda em nada, gente. O que ajuda é fazer oração, porque eu gostaria de, na situação de estar no chão, que as pessoas me dessem a mão e não jogassem pedra em mim. Isso é se colocar no lugar do outro. Então diz isso a rainha de França. Né? Tenhamos piedade de espíritos como ela, que chegaram lá e ficaram desiludidos. Aí ela diz, a prece é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Não o esqueçais. Então a oração é a prece que nos liga ao mundo superior. Quando André Luiz precisou realmente do resgate, ele fez a oração, o resgate veio na hora. Porque ele fez a sintonia, ele se conectou através da prece. Mas enquanto ele não fez a prece, ele não teve como ser auxiliado. Ele não abriu o canal para o auxílio. Né? Então, sejamos nós agentes de auxílio e não acusadores, né? E não aqueles que vão jogar pedra. Então, essa é a mensagem que a gente traz hoje no programa Voz do Céu. A gente agradece aqui a participação, a manifestação das pessoas no chat. Né? Tem vários comentários. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. Pede novamente para vocês se inscreverem no canal da Rede Amigo Espírita, ativarem as notificações para a gente manter esse vínculo e receber esses conteúdos que nos tocam a alma e que dão um bálsamo para cada um de nós. A gente segue nessa série, na semana que vem, trazendo mais considerações agora do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo e escutando, né, fazendo o exercício de saber escutar essas vozes do céu que, na verdade, querem apenas uma coisa, auxiliar os seres encarnados. Elas querem nos auxiliar. Então vamos ouvir, vamos aprender a ouvir essas vozes que falam tão alto, mas da mesma maneira que é alto, é suave, é doce aos nossos corações. Aqui não vai ter nenhum tipo de fala, nenhuma voz que vai nos acusar. São vozes que vêm para consolar, para balsamizar e para tranquilizar os nossos corações. A gente agradece a todo mundo, manda um abraço para quem está nos assistindo agora ao vivo, está vendo a gravação, e a gente mantém um compromisso de se encontrar aqui na próxima semana, às 10 da manhã, com esse programa pela Rede Amigo Espírita TV. Então fica o abraço e o desejo de muita paz para todos e até uma próxima oportunidade.